dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham aqui no nosso Morning Show. A previsão é que Daniel Porcaro, dono do Banco Master, chegue ao hangar da PF no aeroporto daqui de Brasília por volta de 1h30 da tarde. E imediatamente ele será levado para a Penitenciária Federal daqui de Brasília, que fica ao lado do complexo penitenciário da Papuda, onde estão alguns dos bandidos mais perigosos do nosso país. Eu apurei junto ao governo do Distrito Federal que essa transferência dele do aeroporto até a penitenciária vai mobilizar um forte esquema de segurança com reforço de viaturas de batalhão especial da PM, também com reforço de helicópteros que irão sobrevoar todo esse trajeto, justamente para garantir que nada saia da normalidade, nada saia do controle. A transferência de Daniel Porcaro foi autorizada pelo ministro André Mendonça, que é o relator desse caso no STF. Ele atendeu a um pedido da Polícia Federal. A PF alegou que a permanência de Porcaro no Presídio Estadual de São Paulo, em Potim, pode oferecer riscos, não a ele, mas àqueles que estão ao redor. Isso porque Daniel Porcaro tem influência nas mais diversas esferas da nossa sociedade, com a abertura de diálogo com muitas autoridades, inclusive. Nós tivemos acesso a conversas de Daniel Porcaro falando de encontros com autoridades aqui em Brasília e também em outros locais. Então, de acordo com a Polícia Federal, Daniel Porcaro pode oferecer riscos àqueles que estão ao redor. Então, para garantir a segurança, seria necessário tirá-lo desse presídio estadual e trazê-lo a um presídio daqui de Brasília, presídio federal de segurança máxima. Nós também apuramos que Daniel Porcaro vai ficar isolado por pelo menos 20 dias em uma cela de 9 metros quadrados. Ele vai ficar 22 horas por dia nessa cela. 2 horas por dia ele vai sair para o chamado banho de sol. Também vai fazer 6 refeições diárias. E esses 20 dias são parte de um processo de adaptação dele. Passado esse período, vai ser levado para uma outra cela ainda menor, de 6 metros quadrados. Ou seja, uma realidade bem diferente daquele luxo que ele está acostumado. Uma última informação que eu trago para vocês, Fernando, é a respeito da segurança do relator do caso, André Mendonça. Ele tem feito uso de coletes à prova de bala. A gente sabe que, além de ministro do STF, Mendonça também é pastor evangélico. E nós apuramos que toda vez que ele sobe ao altar de uma igreja para pregar, ele está equipado com esse colete de prova de balas. Não somente nesses locais, mas quando ele vai num restaurante ou eventos públicos, por exemplo, ele também está com esse equipamento. A Polícia Judicial entrou em contato com o gabinete do ministro André Mendonça, alegando que ele está mexendo com uma organização criminosa considerada extremamente perigosa e que seria de bom tom que a escolta policial se estendesse também aos familiares, como a esposa e os filhos, que a Polícia Judicial acompanhasse os filhos à escola, por exemplo, justamente porque é um momento delicado e ele mexe com um assunto considerado extremamente delicado. O gabinete de André Mendonça tem conversado com ele para aceitar essa ampliação no reforço de segurança. Então são algumas novidades que eu trago para vocês, alguns desdobramentos em torno deste assunto. Porcaro vem para Brasília para ser isolado, vai passar pelo menos 20 dias num processo de adaptação. Já André Mendonça deve ter a segurança pessoal reforçada pela Polícia Judicial, responsável ali pelo STF. Qualquer novidade, aciono você novamente, viu, Fernando? Ótimo, Igor. Muito obrigado. Bom trabalho para você aí. Estamos atentos a tudo que está acontecendo em Brasília. Valeu. Então, nesse presídio federal de Brasília, onde Daniel Porcaro vai ser transferido, ele vai ter a companhia dos chefes das maiores facções criminosas do país. Desde 2019, os líderes do PCC cumprem pena nessa penitenciária de segurança máxima, inclusive o chefe, o capo, Marcola, que é chefe da facção, né? Queria ver aqui do nosso sofá, da Concórdia / Discórdia, a mudança de companhia, né? Daniel Porcaro, tão sofisticado, Praia de Mykonos, São Bartes, Praia do Espelho, Porto Seguro, Trancoso, aliás, as festas sofisticadas, e agora mudam os nomes, né? O pessoal do PCC lá, olha só, o Tuta, Barbará,
Granada, Tiriçá, Vida Louca, Andinho, gente muito brava e perigosa. Professora, a senhora que conhece essa realidade, como é que se chega num ambiente assim? Ele chega com poder, ele chega com a ficha corrida que ele tem? Não, bom dia a todos, a nossa audiência. Como ele está num presídio que é de Potim 2, né, que é estadual, é bom a gente apenas falar para a nossa audiência que isso também foi uma mudança colocada no PL antifacção. Por quê? Porque quando exerce a liderança, esses criminosos, eles passam então a configurar a possibilidade de serem presos em ambientes federais, né? Mesmo que o crime não seja desdobrado da competência federal. Quando ele chega lá, existem alguns criminosos que eles já têm a possibilidade de dormir na cama. Não, ele vai chegar dormindo na praia. O que é dormindo na praia? No chão. Né? É claro que a gente está falando um presídio federal, tem menos gente, menos superlotação, Fernando, do que os presídios estaduais. Então tem presídio, por exemplo, aqui na região do ABC, que tem 52 presos na cela, dorme de valete. O que é isso? Um pro outro, um fica em pé, dormem lá, né? Cada um pouquinho. No presídio federal, por causa de pequenas coisas que são colocadas como crime em razão dos crimes que são feitos na esfera estadual, ele não vai ter essa problemática. Agora, como ele tem dinheiro, né? É bom a gente dizer que pessoas que têm dinheiro têm, na verdade, uma certa facilidade em alguns presídios. Por exemplo, comprar um cigarro Marlboro, né? O Marlboro tem um valor econômico dentro das unidades prisionais. Então, eu não sei como ele chegará lá, mas eu penso que ele não vai ter tanto problema, né? Só que você aqui colocou que ele vai fazer companhia a algumas pessoas que são ligadas a organizações criminosas. Aí o cenário muda, né? Principalmente Mas qual o nome da organização que ele comandava também, o Daniel Vorcaro, se não organização criminosa? Então, a gente poderia depois nomear, né? Porque logo mais, quando ele passar pelo devido processo legal e ficar de fato configurado, porque já se amolda para isso, né? Que ele era o líder ali, o líder até onde a gente sabe, porque certamente deve ter, existem pessoas que são superiores a ele, né? Depois a gente pode pôr um nome, masterzão, enfim. A gente coloca lá uma nomenclatura esperando que ele seja, né, processado e condenado nos ditames legais. Agora, ele vai sofrer, por quê? Banho de sol, não vai poder ir para as Bahamas, eu não sei onde ele frequentava ali, né? Então ele vai ter que ficar adjunto lá com as pessoas, porque dentro do presídio, por mais que tenha ali segurança máxima, tem as regras dos próprios companheiros, né? Então ele vai ter que seguir regras e não dar as regras, não ditar regras, porque eles têm uma codificação própria dentro das unidades prisionais. Será que ele vai prisionais. Sofrer sem conseguir arrumar o cabelo dele daquele jeito? Isso é importante que você falou. Como existem as pessoas que são de externo e entram, pode ter piolho, pode ter muito problema com a limpeza. Então, as unidades prisionais, isso era uma discussão com direitos humanos, porque o cabelo é uma referência das pessoas, né? Então, as pessoas às vezes ficavam nervosas de terem que raspar isso o cabelo. Aconteceu com o Ike Batista. Isso. Foi polêmica essa E falaram essa que questão. ele também achou ruim, porque a primeira coisa que faz é barba, né? E o cabelo, por quê? Porque dentro da unidade prisional não tem só colarinho branco, como é o caso dele. Tem pessoas que são em situação de rua e aí entram com doenças, né? E coisas que são transmissíveis através da pele. E aí tem que cortar o cabelo, é uma das coisas que se faz. Quebrar a vaidade também, acho que é essencial nesse momento, né? Talvez isso também comece a pegar nele mais do que o risco institucional. Porque, o que a doutora está falando, a gente tira esse conforto do Vorcaro, e eu acredito que a busca por tirar o conforto dele é também de tentar pressionar um pouco mais para ver se ele começa a entregar alguma coisa. Muita curiosidade, se uma pessoa tão rica que tentou ali, só para o pai dele, ele passou 2 bi. Né? Quando o circo começou a pegar fogo, a The House Despencation, ele mandou para o pai a quantia de 2 bi, que aliás já está confiscada ali, né? Uma pessoa tão poderosa assim, tem um respeito dessa população carcerária? Sim, tem respeito, só que o problema é que ali a gente não pode afirmar, né? PCC e tal, tem outras organizações criminosas, que daí ele tem que ter também colar junto, ou seja, respeitar uma ordem hierárquica e uma ordem de chegada, sabe, Fernando? Então não é simplesmente assim, ele ter o dinheiro, que eu acho que o dinheiro influencia nessas horas, tá? Por exemplo, TV, enfim, tem algumas coisas que são regalias que são dadas pelo sistema prisional, não acontece nos presídios federais, lá há uma restrição, né, de alguns benefícios, até porque presídios federais comportam, na maioria das vezes, líderes, né? Uma curiosidade, doutora, como é que normalmente entra essa regalia?
Ah, não, mas é permitido. É permitido. Eu vou dar um exemplo no estadual, né? Não pode entrar um peru no Natal. Aí o diretor do presídio, ele tem uma cátedra. Então, por exemplo, eu visitei uma unidade prisional em Cascavel, que é muito frio. Aí ele falava, eu vou deixar pôr meia no frio. Meia não pode, porque às vezes esconde alguma coisa, né? Alguma coisa cortante. Então ele tem ali a cátedra, eu vou deixar entrar peru no Natal, dentro de um controle de segurança, obviamente, né? Então, não é regalia ilegal, vamos dizer assim, né? Regalias que são possíveis. Agora, como eu disse, quem tem dinheiro acaba sendo favorecido. Por quê? Porque ele vai receber um kit. 2 camisetas, uma calça. Então, tem pessoas que não tem nem o kit de higiene. Ele compra o do outro, Isso, né? compra, alguém dá. E aí alguém dá, ele fica cercado, ou seja, ele fica devendo favor. Cenas dos próximos capítulos, né? Muita A ver. Essa temporada 2 vai ser interessante, né? Jess tá caladinha como nunca. Tá acabando de ler as 1.500 Dedinhos páginas. nervosos no celular, tá informando, tá se informando. Ontem o dia foi badalado, hein? Eu disse naquele programa que Daniel Porcaro tinha potencial de quebrar a República. Ele se mostrou bem provável de fazer. Quanto mais aparecem essas mensagens, mais eu fico indignado com a questão delas estarem guardadas no porão do STF. O André Mendonça, não, o Toffoli viu tudo isso e falou assim, não, acho que não é tão importante. Eu acho que ele viu, e eu acho que hoje a gente vê por que o sigilo absoluto, ele foi a primeira decisão, praticamente, do ministro Dias Toffoli. As mensagens são estrondosas, envolvem, sim, a Suprema Corte. Nós estamos vendo aí as revelações, principalmente, mas claro, vários veículos, a imprensa mostrando o seu papel, o seu trabalho, aqui na Jovem Pan e em tantos outros, mas nós estamos vendo principalmente ali na coluna da Malu Gaspar, fortes revelações. E o que acontece? Essas mensagens, elas estão indo também para a CPMI, por conta ali da quebra dos sigilos, do acesso, que foi um sigilo lá atrás, que até mesmo o ministro disputou com a presidência ali da CPMI, o senador Carlos Viana. E a partir deste momento, nós estamos vendo novas nuances de contatos, relações, a forma de viver de Daniel Porcaro. Uma coisa que me chamou muita atenção nas trocas de mensagens entre ele e a então namorada é a quantidade de reformas, apartamentos, casas que eles têm. E agora nós vemos que ele está num espaço de nada mais, nada menos do que 9 metros quadrados, o que é quase o padrão dos estúdios aqui da Paulista. Então, ele está mudando de ambiente. E claro que ir para um presídio federal, toda essa lógica de transferência, são momentos tensos para Daniel Porcaro. Momentos tensos podem levar a um instrumento que se chama colaboração premiada. Eu acredito bastante que Daniel Porcaro, possivelmente, pela forma como ele falava, pela forma como ele gostava de viver, ele claramente estava aproveitando a pompa e o poder. Possivelmente, em breve, deve, quem sabe, procurar a possibilidade de fazer, sim, uma delação premiada, porque ele não vai suportar morar em 9 metros quadrados com o coleguinha do PCC. Mas é o seguinte, né? É preciso lembrar que tem um time da delação premiada. Se esperar muito, pode ser que ela não tenha tanta validade, né, professora? Sim, inclusive isso está na lei, né, Fernanda? É bom a gente até explicar para a nossa audiência, que a nossa audiência é muito qualificada, entende de tudo, né? Colocando sem juridiquês, o que isso quer dizer? Um dos requisitos é que desmantele, que eu consiga, de alguma forma, encontrar a infração, como ela aconteceu. Então, se a polícia, por si só, ela já descobre o que foi feito pelos elementos de investigação, essa colaboração não merece prêmio. Pode até ter colaborado em algum cenário pequeno. E diante um exemplo recente, o Marcos Valério, a delação dele, que se esperava tão bombástica, ele esperou, ele negociou muito, não foi algo assim. Parece que quando ele decide falar, já não tinha tanta coisa para se mostrar, né? Eu vejo essa possibilidade nesse caso, principalmente por conta desse dispositivo chamado celular. Claramente, né, nós vimos um modo de operação ontem que foi revelado, que Daniel Porcaro muitas vezes escrevia as mensagens no bloco de notas de seu iPhone e depois ele tirava um print e mandava em visualização única.
Só que ele foi muito inteligente ao fazer isso. O problema é que ele não apagou o bloco de notas. Então foi fácil fazer ali a lógica de encontrar onde estavam estas mensagens. Só que ao mesmo tempo, o que eu imagino é que, principalmente por conta do Cine Trancoso, das festas, ele deve ter feito algum trabalho de guardar, gravar e ter muito substrato, assim, em relação às situações que ele pode ter vivenciado, principalmente com autoridades públicas. Claro, vai ter muita coisa no celular dele, mas nada impede que tenha muita coisa num cofre, num HD, em gravações externas. Então, acho que ele, em específico, se mostrou, até pelo modo de operação daquele grupo de coação que ele tinha, a turma, que ele tinha um sistema meio KGB, meio Jeffrey Epstein. Pois então, né? A gente até está perguntando aqui, essa pergunta do dia. O seu celular tem segredos impublicáveis? Se a gente quebrar o segredo do seu celular aí, esses segredos têm potencial de abalo de um quarteirão, de uma casa? Fazer uma rápida pesquisa aqui. O seu, Henrique, rápido, sim ou não? Acho que sim, todo mundo, né? Sim, não sei. Fale por você, meu amigo, fale por você. O meu tem, mas eu tenho sigilo nas informações doutora, tá. como advogada, mas eu quero antes também, de passar a bola. Então, o seu celular, cuidado. Doutora, tem poder explosivo. Ela tá receosa. O seu, Matheus? Tem, né? Tem? O seu, Jazz? Não, o da Jazz não precisa nem perguntar. Já explodiu só de você perguntar. Mas eu vou dizer, o meu não. Esse aqui não. O meu não. Não, Fernando, será? O meu não. Você O meu comprou hoje. Será? É porque você comprou. Vou tirar da caixa um minuto. E é importante a gente falar que tem um software que não adianta pagar, viu, gente? Não, então, eu vou não dizer tem que escrever. O meu amigo Fabrício Carpinejar escreveu até um livro. Minha namorada tem a senha do meu celular. Mentira! Gente, é a pergunta. Eu quero saber se você em casa, na rua, onde estiver acompanhando o nosso Morning Show, responda. O seu celular tem segredos impublicáveis? Porque a gente está vendo cada passo dessa novela, parece filme, né? E principalmente é um filme até muito tenso, porque o que aconteceu, por exemplo, com esse braço direito E por falar nisso, do Daniel Vorcaro. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas segue com a nota que ele não morreu. Ele está em estado gravíssimo, mas ele não... Nesse caso, daqui a pouco, Marcelo Matos está com todas essas informações. Ele vai entrar ao vivo para falar sobre tudo isso, né?